Vou lhe contar algo que eles mantiveram escondido por 17 séculos. Algo tão poderoso, tão revolucionário, que mudou para sempre o curso da humanidade. E não é uma teoria da conspiração. É uma história documentada que eles simplesmente nunca quiseram que você soubesse. Neste momento, enquanto você me ouve, milhões de pessoas ao redor do mundo estão rezando, buscando respostas, clamando por uma conexão real com o divino. Mas há um segredo que as une sem que saibam. Elas buscam algo que lhes foi tirado há mais de 1.700 anos. Você já se perguntou por que sente esse vazio? Por que, apesar de toda a sua fé, algo dentro de você grita que falta uma peça do quebra-cabeça? Por que as respostas que você recebeu na igreja nunca preencheram completamente a sua alma? A resposta está no ano 325 d.C., numa cidade chamada Niceia, onde um grupo de homens poderosos se reuniu em segredo e decidiu quais verdades mereciam sobreviver e quais seriam enterradas para sempre. Imagine por um momento que tudo o que você pensava saber sobre Jesus, sobre Deus, sobre sua própria natureza divina, fosse apenas um fragmento de uma história muito maior. Uma história mutilada, censurada, manipulada por interesses políticos que nada tinham a ver com espiritualidade. Durante estes primeiros minutos do vídeo, você descobrirá verdades que abalarão os alicerces de tudo o que lhe foi ensinado. E não vou pedir que acredite cegamente em mim. Vou lhe mostrar documentos, textos antigos, evidências históricas que estão lá há todo esse tempo, esperando que alguém tenha a coragem de trazê-las à tona. Você sabia que houve evangelhos escritos pelos próprios apóstolos que nunca chegaram às suas mãos? Você sabia que houve ensinamentos de Jesus tão poderosos, tão libertadores, que eles decidiram que eram perigosos demais para as pessoas? Você sabia que a sua própria divindade interior foi uma das primeiras verdades que eles censuraram? Nos próximos minutos, você entenderá por que a religião institucional lhe ensinou a buscar Deus fora, quando Jesus disse claramente que o reino dos céus está dentro de você. Você descobrirá por que lhe disseram que você era um pecador indigno, quando os textos originais falam da sua natureza divina. Você entenderá por que lhe ensinaram a temer, quando o verdadeiro ensinamento era sobre o amor incondicional. Isto não é um ataque à sua fé, pelo contrário, é um convite para descobrir a verdadeira fé, aquela que existia antes que a política e o poder a corrompessem. É uma oportunidade de se conectar com aquela parte de você que sempre soube que havia algo mais profundo, algo mais real. Porque deixe-me dizer algo que talvez ninguém nunca tenha lhe contado. Sua intuição espiritual não estava errada. Aquela sensação de que algo importante estava sendo escondido de você não era paranoia. Era sua alma se lembrando de verdades que tentaram apagar da sua memória ancestral. Há 3 anos, quando comecei esta investigação, eu também tinha dúvidas. Também tinha medo de questionar o que me haviam ensinado desde criança. Mas algo dentro de mim não conseguia se calar. Aquela voz interior que me dizia: olhe mais profundamente. A verdade está esperando por você. E eu o encontrei. Em bibliotecas esquecidas, em textos que sobreviveram a séculos de perseguição, em documentos que escaparam milagrosamente do fogo da censura. Encontrei-o nas palavras originais daqueles que caminharam ao lado de Jesus e escreveram o que realmente viram, o que realmente ouviram. O que você está prestes a descobrir hoje não é apenas informação histórica. É uma chave que pode abrir portas em sua consciência que estiveram fechadas durante toda a sua vida. É uma oportunidade de curar feridas espirituais que você nem sabia que tinha. É um convite para resgatar seu poder espiritual pessoal. Mas antes de continuarmos, quero que você entenda algo muito importante. O que você está prestes a ouvir desafiará crenças profundamente arraigadas, abalará estruturas mentais que estão aí há anos, levantará questões que você talvez preferisse manter adormecidas. Se você sente que não está pronto para isso, tudo bem. Pode fechar este vídeo agora mesmo e seguir com o seu dia. Ninguém vai te julgar. Mas se há algo dentro de você que ressoa com essas primeiras palavras, se algo em seu coração acelera, porque reconhece que você está prestes a encontrar o que buscou a vida toda,
Então fique. Fique porque você descobrirá quem Jesus realmente era antes de se tornar uma figura inatingível. Fique porque você entenderá por que Maria Madalena foi demonizada quando, na verdade, era uma das discípulas mais importantes. Fique porque você aprenderá ensinamentos que podem transformar seu relacionamento consigo mesmo e com o divino para sempre. A verdade é que o Concílio de Nicéia não foi uma reunião espiritual. Foi uma estratégia política perfeita. Foi o momento em que o poder temporal decidiu tomar o poder espiritual. Foi quando a experiência direta do divino foi substituída pela autoridade institucional. E nos próximos minutos, vamos desmantelar essa mentira histórica, pedaço por pedaço. Vamos resgatar verdades que são suas por direito. Vamos devolver a você o conhecimento que lhe pertence como ser espiritual. Então, respire fundo. Abra sua mente. Prepare seu coração, porque o que vem a seguir mudará sua vida espiritual para sempre. E desta vez, ninguém poderá tirar essas verdades de você, porque elas viverão dentro de você, onde sempre deveriam estar. Antes de continuar com estas revelações, preciso lhe perguntar algo muito pessoal. Você já sentiu que sua fé estava incompleta? Você já sentiu no meio de uma oração, de uma missa, de um momento que deveria ser sagrado, como se houvesse um muro invisível entre você e Deus? Você não é louco. Você não está perdido. E definitivamente não está sozinho. Nos últimos 3 anos, desde que comecei a investigar essas verdades ocultas, recebi milhares de mensagens de pessoas como você. Pessoas que sentiram aquela inquietação espiritual, aquela sensação de que lhes contaram apenas metade da história. Pessoas que buscaram respostas em templos, em livros, em pregadores, mas que sempre terminam com a mesma pergunta: por que sinto que algo está faltando? Maria, da Colômbia, escreveu-me: durante toda a minha vida, senti que havia um segredo que não me contavam. Agora entendo o porquê. Carlos, do México: finalmente alguém está falando sobre o que eu sempre suspeitei, mas nunca ousei questionar. Ana, da Espanha: obrigada por me ajudar a entender que minha busca espiritual não estava errada. E a verdade é que sua intuição nunca se enganou. Essa inquietação que você sente, essa sede por algo mais profundo, mais real, mais autêntico, é sua alma se lembrando do que sempre soube. É seu espírito reconhecendo verdades ancestrais que tentaram ser apagadas da sua memória coletiva. Durante séculos, fomos ensinados a ser pequenos, insignificantes, pecadores que precisavam de intermediários para alcançar Deus. Fomos ensinados a buscar a salvação fora, em instituições, rituais e figuras de autoridade. Fomos levados a acreditar que não éramos dignos de uma conexão direta com o divino. Mas sabe de uma coisa? Nunca foi isso que Jesus realmente ensinou. Se você chegou até aqui no vídeo, é porque algo dentro de você reconhece a verdade quando a ouve. É porque sua alma anseia por autenticidade espiritual. É porque você faz parte daquela nova geração de buscadores que não se contentam mais com respostas superficiais. E eu quero te dizer algo que talvez ninguém nunca tenha te contado. Sua busca é sagrada. Sua necessidade de compreensão é divina. Sua rebelião espiritual contra meias-verdades é exatamente o que o mundo precisa agora. É por isso que criei este canal. Não para destruir a sua fé, mas para libertá-la. Não para afastá-lo de Deus, mas para aproximá-lo da verdade sobre quem você realmente é como ser espiritual. Não para semear dúvidas, mas para semear certezas nascidas de pesquisas honestas e de um amor genuíno pela verdade. Cada vídeo que publico aqui é para pessoas como você, para almas corajosas que preferem uma verdade incômoda a uma mentira reconfortante. Para corações que decidiram que vale a pena questionar tudo, se isso significa encontrar algo real. Este não é apenas um canal do YouTube. É um refúgio para quem busca a verdade. É um espaço onde você pode fazer perguntas sem julgamentos. É uma comunidade de pessoas que decidiram despertar, não importa quão doloroso o processo seja. Porque o despertar espiritual não é confortável. Descobrir que você foi enganado por anos não é fácil. Entender que você teve que desaprender para aprender a verdade
Pode ser avassalador, mas vale a pena. Ah, como vale a pena! Nestes 3 anos, vi milhares de pessoas recuperarem seu poder espiritual pessoal. Testemunhei transformações profundas, cura emocional e reconexões aparentemente impossíveis com o divino. Vi como a verdade liberta, cura e eleva. E agora eu quero convidá-lo a fazer parte desta família espiritual. Se você sente essa mensagem ressoando em seu coração, se você reconhece que estava procurando exatamente por isso, sem saber como nomear, se algo dentro de você diz, sim, é isso que eu precisava ouvir, então eu preciso que você faça algo agora mesmo. Preciso que você clique no botão de inscrição abaixo. Não só porque quero que você veja mais vídeos, mas porque quero que você faça parte desta comunidade de almas despertas. Quero que saiba que existem milhares de pessoas como você ao redor do mundo que decidiram buscar a verdade, independentemente das consequências. Ao se inscrever, você receberá cada nova revelação que eu compartilhar. Você fará parte de uma busca contínua que nunca para, nunca se acomoda, nunca busca até encontrar. Você fará parte de um movimento de despertar espiritual que está mudando a consciência do planeta. Então, faça isso agora. Inscreva-se, porque o que vem por aí nos próximos minutos será ainda mais revelador. E quero garantir que você não perca um único pedaço dessa verdade que tem sido mantida escondida por séculos. Sua alma te trouxe até aqui. Seu espírito está pedindo que você tome essa decisão. Não a ignore. Este é o seu momento de dizer, sim, estou pronto para toda a verdade. Agora que você faz parte dessa busca pela verdade, é hora de viajarmos juntos para o ano 325 d.C. Um ano que mudou para sempre o destino espiritual da humanidade. Um ano em que a história tomou um rumo completamente diferente do que deveria. Imagine por um momento a cena, uma cidade chamada Niceia, no que hoje é a Turquia. Um palácio imperial. 298 homens reunidos em uma sala fechada. Mas eles não eram santos, não eram místicos, não eram pessoas que tiveram experiências diretas com o divino. Eram políticos, eram bispos nomeados pelo poder imperial. Eram homens mais interessados no controle social do que na verdade espiritual. E sabe o que esses homens decidiram fazer? Decidiram votar sobre a natureza de Deus. Sim, você ouviu direito. Eles votaram, como se a divindade fosse um projeto de lei que pudesse ser aprovado ou rejeitado por maioria de votos. Mas aqui está a pergunta que você deveria se fazer. Desde quando a verdade espiritual é decidida por voto? Desde quando um grupo de políticos tem autoridade para determinar o que é sagrado e o que não é? Durante os primeiros 300 anos após a morte de Jesus, o cristianismo era completamente diferente do que conhecemos hoje. Era diverso, místico e pessoal. Havia dezenas de comunidades cristãs, cada uma com seus próprios textos sagrados, cada uma com sua própria compreensão dos ensinamentos do Mestre. Havia cristãos gnósticos que acreditavam que cada pessoa poderia ter uma experiência direta com o divino. Havia cristãos que veneravam Maria Madalena como a discípula mais iluminada. Havia comunidades que preservavam os ensinamentos secretos que Jesus havia transmitido aos seus seguidores mais próximos. Havia textos que falavam da divindade interior, da centelha de Deus que vive dentro de cada ser humano. Era um cristianismo vivo, diverso e experiencial. Um cristianismo em que a autoridade não vinha de instituições, mas de uma conexão pessoal com o sagrado. Mas isso era perigoso para o Império Romano. Por quê? Porque um povo que sabe ter uma conexão direta com Deus é um povo que não precisa de intermediários. Um povo que reconhece sua própria divindade interior é um povo que não se deixa controlar facilmente. Um povo que tem experiências místicas pessoais é um povo que não depende de autoridades externas para sua vida espiritual. Então, o imperador Constantino, que não era cristão até seu leito de morte, e que continuou a adorar o Deus Sol até seus últimos dias, teve uma ideia brilhante. Se você não pode derrotar o cristianismo, use-o. Transforme-o em uma ferramenta de controle social. E essa era exatamente a função do Concílio de Niceia.
Não foi uma reunião espiritual, foi uma estratégia política perfeita. Mas o que exatamente acontecia nessas reuniões fechadas? Que critérios usavam para decidir quais textos seriam considerados sagrados e quais seriam proibidos? Por que alguns evangelhos foram aceitos, enquanto outros foram condenados a desaparecer? É aqui que a história fica interessante. Porque eles não escolheram os textos mais antigos. Não escolheram os textos historicamente mais próximos de Jesus. Não escolheram os textos que haviam sido mais venerados pelas primeiras comunidades cristãs. Eles escolheram os textos que melhor serviam aos interesses do império. Escolheram as versões da história que justificavam a necessidade de uma autoridade centralizada. Escolheram interpretações que transformavam os crentes em súditos obedientes, em vez de seres espirituais fortalecidos. E todos os outros textos, todas as outras versões da história, todos os ensinamentos que falavam de poder espiritual pessoal, foram declarados heresia. Foram banidos. Seus seguidores foram perseguidos. Suas cópias foram queimadas. Mas aqui está o milagre. Eles não conseguiram destruir todos. Durante séculos, comunidades secretas preservaram esses textos. Monges rebeldes os esconderam em mosteiros. Famílias inteiras arriscaram suas vidas para manter esses ensinamentos vivos. E em 1945, em um lugar chamado Nag Hammadi, no Egito, uma biblioteca inteira desses textos proibidos foi descoberta. Você percebe o que isso significa? Significa que por 1.600 anos, a humanidade viveu com uma versão mutilada do cristianismo. Significa que gerações inteiras cresceram sem conhecer todos os ensinamentos de Jesus. Significa que milhões de pessoas buscaram Deus nos lugares errados porque os lugares certos lhes foram ocultados. Mas a pergunta mais importante é esta: por quê? Por que era tão importante ocultar esses ensinamentos? O que havia nesses textos proibidos que fosse tão perigoso para o establishment? A resposta vai te chocar, porque não se tratava apenas de pequenas diferenças teológicas. Não se tratava de pequenas divergências sobre interpretações bíblicas. Eram duas visões completamente opostas sobre a natureza humana, sobre o poder espiritual, sobre a relação entre o indivíduo e o divino. Os textos que sobreviveram ao Concílio de Nicéia falam de um Deus distante, de seres humanos pecadores, da necessidade de salvação externa, da importância da obediência à autoridade religiosa. Os textos proibidos falam da centelha divina dentro de você, da sua capacidade de ter experiências diretas com o sagrado, da sua natureza inerentemente espiritual, do seu poder de transformar sua própria realidade por meio da conexão com o divino. Você percebe a diferença? Entende por que uma versão era útil para o controle social e a outra era perigosa para o establishment? Agora vem a parte que realmente revolucionará sua compreensão da história, porque o que estou prestes a contar não são teorias da conspiração. São fatos documentados que eles simplesmente nunca quiseram que você soubesse. O Concílio de Nicéia não foi convocado por inspiração divina. Foi convocado por Constantino, um imperador que tinha um enorme problema político em mãos. O cristianismo havia se espalhado tanto que não podia mais ser ignorado ou perseguido. Mas havia um problema. Havia muitas versões diferentes do cristianismo, e isso era caótico para a ordem imperial. Imagine a situação. Em Roma, acreditavam em uma coisa, em Alexandria, em uma completamente diferente, em Antioquia, em uma terceira versão. Alguns cristãos veneravam Maria Madalena como uma mestra espiritual. Outros a consideravam apenas uma seguidora. Alguns acreditavam que Jesus era completamente divino, outros que ele era completamente humano, e outros ainda que ele era uma mistura de ambos. Para um imperador que precisava de unidade política, essa diversidade espiritual era um desastre. Como ele poderia controlar um povo que não conseguia concordar nem mesmo nos princípios básicos de sua fé? A solução foi brilhante em sua perversidade: criar uma versão oficial do cristianismo, uma versão única, uma versão que servisse aos interesses do império e eliminasse para sempre todas as outras interpretações. Mas aqui está o que nunca lhe disseram. Os bispos que participaram deste concílio
não foram eleitos pelas comunidades cristãs, foram nomeados pelo próprio Constantino. Foram selecionados especificamente porque suas ideias coincidiam com o que o imperador precisava para seu projeto político. E você sabe quem era completamente excluído dessas reuniões? Os líderes das comunidades gnósticas, os seguidores dos ensinamentos esotéricos de Jesus, os guardiões dos textos que falavam da divindade interior, as mulheres que haviam sido líderes espirituais nas primeiras comunidades cristãs. Foi uma limpeza espiritual perfeitamente planejada. Os textos aceitos tinham características muito específicas. Falavam da necessidade de autoridade externa. Apresentavam Jesus como uma figura inatingível, completamente divina, impossível de imitar. Enfatizavam a natureza pecaminosa dos seres humanos e sua dependência de instituições para a salvação. Promoviam a obediência como a virtude suprema. Os textos rejeitados tinham características completamente opostas. Falavam do potencial divino de cada pessoa. Apresentavam ensinamentos práticos para o desenvolvimento espiritual pessoal. Incluíam mulheres como professoras espirituais. Enfatizavam a experiência direta em detrimento da autoridade institucional. Coincidência? Claro que não. Vejamos um exemplo concreto. O Evangelho de Tomé, um dos textos mais antigos que temos sobre os ensinamentos de Jesus, diz textualmente: "O reino está dentro de vocês e fora de vocês. Quando vocês se conhecerem, então serão conhecidos e saberão que são filhos do Pai vivo." Você percebe o quão revolucionário esse ensinamento é? Ele não diz, busque o reino na igreja. Não diz, você precisa de um padre para encontrar Deus. Diz claramente que o reino está dentro de você e que quando você se conhece, descobre sua natureza divina. Esse ensinamento foi declarado heresia. Por quê? Porque uma pessoa que sabe que o reino de Deus está dentro dela não precisa de instituições religiosas para sua salvação. Uma pessoa que reconhece sua própria natureza divina não é facilmente controlada por autoridades externas. Outro exemplo, o Evangelho de Maria Madalena apresenta Maria não como uma prostituta arrependida, como foi retratada mais tarde, mas como a discípula mais próxima de Jesus, aquela que melhor compreendia seus ensinamentos esotéricos, aquela que recebia revelações diretas. Por que essa versão de Maria foi suprimida? Porque reconhecer a liderança espiritual feminina seria incompatível com a estrutura patriarcal que o império precisava manter. O resultado dessa manipulação histórica foi devastador para a espiritualidade humana. Durante séculos, milhões de pessoas cresceram acreditando que eram seres inferiores, pecadores por natureza, incapazes de se conectar diretamente com o divino. O ensinamento sobre a centelha de Deus que vive dentro de cada pessoa foi perdido. A compreensão de que todo ser humano tem o potencial para a iluminação foi perdida. A sabedoria sobre o poder criativo da consciência foi perdida. A verdade sobre a natureza feminina do divino foi perdida. E tudo isso não se perdeu por acidente. Perdeu-se porque havia interesses muito específicos em manter a humanidade espiritualmente dependente, politicamente subserviente e psicologicamente fragmentada. Os vencedores dessa conspiração foram claros. O Império Romano conquistou uma religião oficial que promovia a obediência. A nova classe sacerdotal conquistou poder e autoridade sobre as massas. Os homens conquistaram a supremacia sobre as mulheres em todos os assuntos espirituais. Os perdedores também foram claros. Diversas comunidades cristãs foram destruídas. Mulheres líderes espirituais foram silenciadas. Textos que falavam de poder espiritual pessoal foram queimados. E a humanidade perdeu o acesso a ensinamentos que poderiam ter mudado completamente o curso da história. Mas a conspiração não terminou em Niceia. Ao longo dos séculos seguintes, toda uma mitologia foi criada para justificar essas decisões. Histórias foram inventadas sobre por que certos textos eram falsos. Lendas foram criadas para desacreditar os líderes das comunidades reprimidas. Toda uma teologia do medo foi desenvolvida para manter as pessoas longe dos ensinamentos proibidos.
E a estratégia funcionou perfeitamente. Por mais de 1000 anos, ninguém ousou questionar a versão oficial. Ninguém teve acesso aos textos originais para comparação. Ninguém conhecia a verdadeira história de como essas decisões foram tomadas, até agora. Porque o que está acontecendo neste momento histórico é que todas essas verdades ocultas estão vindo à tona. Textos proibidos foram encontrados, documentos históricos foram traduzidos, evidências arqueológicas foram descobertas. E pela primeira vez em 1700 anos, você tem a oportunidade de aprender a história completa. Você tem a oportunidade de ler por si mesmo o que Jesus realmente ensinou. Você tem a oportunidade de descobrir verdades que foram censuradas por interesses políticos que nada tinham a ver com espiritualidade. Mas antes de continuar com essas revelações, quero saber a sua opinião. Quero saber se tudo o que você acabou de ouvir ressoa com algo que você já sentia intuitivamente. Quero saber se você está começando a entender por que sua busca espiritual nunca encontrou respostas satisfatórias nas versões oficiais. Escreva sua opinião nos comentários abaixo. Você acha que tudo isso foi manipulação política disfarçada de decisão espiritual? Ou acha que estou exagerando a importância desses eventos históricos? Sua voz conta nesta busca pela verdade. Sua perspectiva é importante para esta comunidade de buscadores. E quero que você saiba que não importa o que pense, aqui é um espaço seguro para você expressar suas dúvidas, seus medos e suas descobertas. Porque o que vem a seguir será ainda mais revelador. Agora vem a parte que mudará para sempre a sua compreensão de quem Jesus realmente era e o que ele ensinou em particular aos seus discípulos mais próximos. Porque o que estou prestes a mostrar não é uma interpretação moderna ou teoria da nova era. São textos antigos, escritos por pessoas que conheceram o Mestre diretamente. Comecemos com o Evangelho de Tomé, um dos documentos mais antigos que temos sobre os ensinamentos de Jesus. Este texto foi descoberto em 1945 em Nag Hammadi, Egito, e especialistas confirmam que ele contém ditos ainda mais antigos que os evangelhos canônicos. Ouçam isto, segundo Tomé, que Jesus diz: Se aqueles que vos guiam disserem, eis que o reino está no céu, então as aves do céu vos precederão. Se disserem, está no mar, então os peixes vos precederão. Ao contrário, o reino está dentro de vós e fora de vós. Você percebe o quão revolucionário esse ensinamento é? Jesus está claramente dizendo para não buscar o reino em lugares externos, em instituições, em autoridades. Ele está dizendo que o reino está dentro de você. Por que esse ensinamento foi censurado? Porque ele destrói completamente a necessidade de intermediários religiosos. Mas há mais. No mesmo evangelho, Jesus diz: Quando fizeres dos dois um só, e fizeres o interior como o exterior, e o exterior como o interior, e o de cima como o de baixo, e quando fizeres o macho e a fêmea um só, então entrarás no reino. Este é um ensinamento sobre a integração dos opostos, sobre a unificação da consciência, sobre o equilíbrio entre o masculino e o feminino divinos. São conceitos encontrados em todas as tradições místicas do mundo, mas foram completamente eliminados do cristianismo oficial. Agora, vamos falar sobre o Evangelho de Maria Madalena. Este texto apresenta Maria não como a prostituta arrependida a quem fomos vendidos, mas como a discípula mais iluminada de Jesus, aquela que melhor compreendia seus ensinamentos esotéricos. Neste Evangelho, após a ressurreição, os discípulos estão confusos e assustados. É Maria quem os consola e lhes ensina o que Jesus lhe revelara em particular. Pedro fica perturbado e pergunta a ela: Será que o Salvador falou a uma mulher sem o nosso conhecimento? Deveríamos todos nos voltar e ouvi-la? Ele a preferiu a nós? Levi responde: Pedro, você sempre foi impulsivo. Se o Salvador a tornou digna, quem é você para rejeitá-la? Certamente o Salvador a conhece muito bem. É por isso que ele a amou mais do que a nós. Por que essa versão de Maria foi suprimida? Porque reconhecer a liderança espiritual feminina teria mudado completamente a estrutura patriarcal da igreja.
Uma igreja onde as mulheres pudessem ser mestras espirituais, onde o divino feminino fosse honrado, onde a sabedoria intuitiva fosse valorizada, tanto quanto a autoridade masculina. Mas talvez o texto mais revolucionário de todos seja o Evangelho de Filipe. Nele encontramos ensinamentos que vão direto ao cerne do que realmente significa ser um ser espiritual encarnado. Filipe escreve: Enganam-se os que dizem que o Senhor morreu primeiro e ressuscitou, pois ele ressuscitou primeiro e depois morreu. A menos que alguém receba primeiro a ressurreição, não morrerá. O que isso significa? Significa que a ressurreição não é algo que acontece após a morte física. É algo que pode acontecer enquanto você está vivo. É um estado de consciência, um despertar espiritual, uma transformação interior que permite transcender a identificação com o corpo e se conectar com a sua natureza divina. O mesmo Evangelho diz: aqueles que se revestem da luz perfeita, os poderes não podem vê-los nem detê-los. Revestir-se-ão dessa luz em mistério, em união. Este é um ensinamento sobre iluminação, sobre como alcançar um estado de consciência onde as limitações comuns não se aplicam mais. É exatamente o que todas as tradições místicas ensinam, que é possível despertar espiritualmente estando em um corpo físico. Temos também o livro de Enoque, um texto considerado sagrado pelas primeiras comunidades cristãs e até citado no Novo Testamento. Este livro contém revelações extraordinárias sobre a natureza da realidade, sobre seres angélicos e sobre dimensões espirituais. Enoque descreve jornadas a realidades superiores, ensinamentos recebidos diretamente de seres de luz, conhecimento sobre a estrutura do universo que vai muito além do que a ciência daquela época poderia entender. Por que este texto foi removido? Porque fala da possibilidade de seres humanos receberem revelações diretas, de terem experiências místicas sem a necessidade de instituições mediadoras. E não podemos nos esquecer dos Atos de João, que descrevem uma dança sagrada que Jesus realizou com seus discípulos antes da crucificação. Neste texto, Jesus diz: quem não dança não sabe o que está acontecendo. E então ele conduz seus discípulos em uma dança circular enquanto canta hinos místicos. Esta imagem de Jesus ensinando através da dança, usando o movimento corporal como uma ferramenta espiritual, celebrando a alegria e o êxtase como caminhos para o divino, foi completamente eliminada do cristianismo oficial. Em vez disso, eles nos deram um cristianismo de sofrimento, de culpa, de negação do corpo, de separação entre o espiritual e o físico. Mas talvez os ensinamentos mais poderosos de todos estejam no Evangelho da Verdade, que explica como cada pessoa tem dentro de si a semente da divindade e como o propósito da vida espiritual é germinar essa semente até que ela alcance a plenitude da consciência crística. Este texto diz: o Pai revela o seu ventre. O seu ventre é o Espírito Santo. É Ele quem deu à luz tudo o que existe. Ele os conhecia antes que existissem. Este é um ensinamento sobre a preexistência da alma, sobre como todo ser humano é uma emanação direta da divindade, sobre como o propósito da encarnação é lembrar e manifestar a natureza divina original. Você percebe a enorme diferença entre esses ensinamentos e o que lhe foi ensinado na igreja? Em vez de pecadores necessitados de salvação externa, esses textos falam de seres divinos que temporariamente se esqueceram de sua verdadeira natureza. Em vez da dependência de autoridades religiosas, eles falam da possibilidade de conexão direta com o sagrado. Em vez de culpa e medo, eles falam de amor incondicional e reconhecimento da própria divindade. Por 1700 anos, a humanidade viveu privada desses ensinamentos. Gerações inteiras cresceram acreditando que eram pequenas, insignificantes, separadas de Deus. Milhões de pessoas buscaram fora de si o que sempre esteve dentro. Mas agora que você conhece esses textos, agora que ouviu os ensinamentos originais, você tem uma escolha a fazer. Você pode continuar vivendo com a versão mutilada do cristianismo que lhe foi vendida, ou pode começar a explorar essas verdades mais profundas. Você pode continuar a buscar a Deus em templos externos,
ou pode começar a cultivar o templo interior que esses textos descrevem. Você pode continuar a se sentir separado do divino, ou pode começar a reconhecer a centelha da divindade que sempre viveu dentro de você. A escolha é sua, mas você não pode mais dizer que não sabia. Não pode mais fingir que outras versões da história não existiram, porque agora você as conhece, e esse conhecimento muda tudo. Nos próximos minutos, veremos como essa censura aos ensinamentos espirituais impactou a vida de milhões de pessoas ao longo dos séculos. Entenderemos por que tantas pessoas se sentem espiritualmente vazias, apesar de serem religiosas. E descobriremos como você pode começar a curar as feridas que essa manipulação histórica deixou em sua alma. Depois de aprender todas essas verdades ocultas, talvez você esteja começando a entender por que sua busca espiritual tem sido tão difícil. Talvez você esteja começando a entender por que, apesar de anos de fé, oração e busca sincera, algo dentro de você sempre pareceu faltar uma peça fundamental do quebra-cabeça. Você não é louco. Você não está espiritualmente perdido. Você não tem pouca fé, como lhe disseram. O que você tem é uma alma que se lembra de verdades que tentaram apagar da sua memória ancestral. Nos últimos 700 anos, milhões de seres humanos cresceram com uma versão de espiritualidade que os fez sentir-se pequenos, indignos e separados do divino. Aprenderam a buscar Deus fora, em templos, em rituais, em autoridades, quando o verdadeiro ensinamento sempre foi que o divino vive dentro de cada um de nós. Você sabe qual tem sido o resultado dessa manipulação espiritual? Uma humanidade fragmentada, desconectada de seu próprio poder divino, dependente de instituições externas para seu bem-estar espiritual. Pense nisso. Quantas vezes lhe disseram que você é um pecador por natureza? Quantas vezes lhe ensinaram que precisa ser salvo por algo externo a você? Quantas vezes você foi levado a se sentir indigno de uma conexão direta com o sagrado? Estes não são ensinamentos espirituais. São ferramentas de controle psicológico. São maneiras de mantê-lo dependente, inseguro e buscando respostas nos lugares errados. Os verdadeiros ensinamentos de Jesus, aqueles que foram censurados, falavam da sua natureza inerentemente divina. Falavam da sua capacidade de ter experiências diretas com o sagrado. Falavam do seu poder de transformar a sua realidade por meio da conexão com a consciência crística que vive dentro de você. Mas esses ensinamentos eram perigosos para o sistema de controle. Uma pessoa que sabe que possui a centelha de Deus dentro de si não é facilmente manipulada. Uma pessoa que consegue se conectar diretamente com o divino não precisa de intermediários. Uma pessoa que reconhece sua própria natureza espiritual não vive no medo que o controle social permite. É por isso que criaram uma versão do cristianismo baseada na culpa, no medo e na separação. É por isso que ensinaram que você é pequeno, que Deus está distante e que você precisa de instituições para alcançá-lo. E o impacto dessa manipulação tem sido devastador. Gerações inteiras viveram sentindo-se espiritualmente vazias, apesar de serem religiosas. Milhões de pessoas passaram a vida buscando uma conexão autêntica com o divino sem nunca encontrá-la, porque estavam procurando nos lugares errados. Essa sensação de vazio espiritual lhe parece familiar? Aquela sensação de que, não importa o quanto você ore, o quanto vá à igreja, o quanto tente ser bom, algo fundamental ainda está faltando na sua vida espiritual? Esse sentimento não é culpa sua. É o resultado natural de uma espiritualidade que se desconectou de suas raízes autênticas. É o que acontece quando você aprende a buscar fora o que sempre esteve dentro. As feridas espirituais que essa manipulação causou são profundas. Há pessoas que perderam completamente a fé porque a versão que lhes foi apresentada nunca ressoou com sua verdade interior. Há pessoas que se sentem culpadas por questionar ensinamentos que intuitivamente sabem ser incompletos. Há pessoas que viveram a vida inteira sentindo-se separadas de Deus porque lhes foi ensinado que tal separação era natural. Mas talvez
a ferida mais profunda de todas seja a perda de confiança na própria experiência espiritual. Quando lhe ensinam que não se pode confiar em suas intuições, que não se pode ter experiências diretas com o divino, que se precisa que outros interpretem o sagrado para você, você perde a conexão com sua própria sabedoria interior. E é exatamente essa conexão que você precisa recuperar. Porque a verdade é que você tem acesso direto ao divino. Você tem a capacidade de receber inspiração, revelação e orientação espiritual sem intermediários. Você tem dentro de si a mesma centelha de consciência crística que Jesus tinha. Esse sempre foi o verdadeiro ensinamento. Esse foi o ensinamento que eles censuraram. Essa foi a verdade que eles consideraram perigosa demais para você saber. Mas agora que você a conhece, agora que entende o que realmente aconteceu no Concílio de Nicéia, agora que leu os ensinamentos que foram proibidos, você tem a oportunidade de curar essas feridas espirituais. Você tem a oportunidade de se reconectar com sua própria natureza divina. Você tem a oportunidade de desenvolver um relacionamento direto e pessoal com o sagrado. Você tem a oportunidade de confiar novamente em sua experiência espiritual interior. E isso não significa que você precise abandonar sua fé. Pelo contrário, significa que você pode aprofundar sua fé até suas raízes autênticas. Significa que você pode vivenciar a espiritualidade como ela era originalmente, pessoal, direta, transformadora. Isso significa que você pode parar de procurar Deus em templos externos e começar a cultivar o templo interior que você sempre carregou dentro de si. Isso significa que você pode parar de se sentir pequeno e indigno e começar a reconhecer a magnificência espiritual que você é. Isso significa que você pode curar aquele sentimento de vazio espiritual que talvez tenha carregado por anos, porque agora você entende que não era um vazio real. Era a ausência de ensinamentos que lhe foram tirados. Nos próximos minutos, veremos exatamente como você pode iniciar esse processo de reconexão com sua natureza divina. Exploraremos as verdades que o Concílio de Nicéia tentou esconder sobre o Cristo interior que vive dentro de você. Agora chegamos ao cerne de tudo o que tentaram esconder de vocês durante séculos. A verdade mais revolucionária, transformadora e perigosa para qualquer sistema de controle espiritual que já existiu. Esta verdade é tão simples que você a compreenderá imediatamente, mas tão profunda que pode mudar completamente a sua experiência de vida. É esta: Cristo não é apenas o nome de uma figura histórica. Cristo é um estado de consciência que qualquer ser humano pode alcançar. Ouçam com atenção. Quando Jesus disse, "Eu sou o caminho, a verdade e a vida", ele não estava falando a partir de sua personalidade histórica. Ele estava falando daquele estado de consciência crística, daquela conexão total com o divino que havia alcançado. E então acrescentou algo que foi cuidadosamente omitido dos ensinamentos oficiais. "E farás obras maiores do que estas." Você percebe o que isso significa? Significa que Jesus não veio para ser adorado como uma figura inatingível. Ele veio para mostrar o potencial divino que existe dentro de cada ser humano. Ele veio para ensinar que o que ele conquistou, você também pode conquistar. No Evangelho de Tomé, que foi proibido em Nicéia, Jesus afirma claramente: "Eu não sou vosso mestre, pois bebestes e vos embriagastes na fonte borbulhante que medi." O que isso significa? Que quando bebeis da mesma fonte da consciência divina da qual ele bebeu, não há mais diferença hierárquica entre mestre e discípulo. Este ensinamento eliminou completamente a necessidade de instituições religiosas mediadoras. Se todas as pessoas podem alcançar a consciência crística, se todas as pessoas podem beber da mesma fonte divina, por que vocês precisam de padres, bispos ou papas para interpretar o divino para vocês? É por isso que foi censurado. É por isso que criaram em seu lugar a imagem de um Jesus completamente divino, inatingível, impossível de imitar. Porque essa versão mantém as pessoas dependentes de autoridades externas para sua conexão espiritual. Mas o verdadeiro ensinamento era sobre despertar o Cristo interior,
sobre como ativar aquela centelha de divindade que existe dentro de cada pessoa desde o momento do nascimento. Os textos gnósticos proibidos explicam esse processo com extraordinária clareza. Eles falam de como a consciência humana comum está adormecida, identificada com o mundo material, desconectada de sua verdadeira natureza espiritual. E falam de como é possível despertar, recordar e reconectar-se com essa essência divina original. No Evangelho de Filipe é explicado: aqueles que se vestem com luz perfeita não podem ser vistos pelos poderes, nem podem ser detidos. Esta é uma descrição do que acontece quando você atinge a consciência crística. Você transcende as limitações comuns da realidade material. Não é mágica, não é fantasia. É o resultado natural de expandir sua consciência além dos limites que você imaginava ter. E você sabe qual foi o ensinamento prático para alcançar esse estado? Autoconhecimento. O Evangelho de Tomé diz: quando vos conhecerdes a vós mesmos, então sereis conhecidos, e sabereis que sois filhos do Pai vivo. Esta é a chave que roubaram de você. O autoconhecimento como caminho para a divindade. Não um autoconhecimento psicológico superficial, mas o profundo reconhecimento da sua verdadeira natureza espiritual. Os textos proibidos ensinam técnicas específicas para esse despertar. Falam de contemplação interior, de meditação na luz divina que reside no coração, da unificação dos opostos na consciência. O Evangelho de Maria Madalena descreve um processo de ascensão através de diferentes níveis de consciência, libertando-se gradualmente das identificações que mantêm a alma aprisionada na ilusão da separação. Estas não são metáforas poéticas, são descrições precisas de estados de consciência que qualquer pessoa pode experimentar quando aprende a direcionar sua atenção para dentro, em vez de para fora. Mas talvez o ensinamento mais poderoso de todos seja o do reino interior. Quando Jesus disse: "O reino dos céus está dentro de vocês", ele não estava falando de uma recompensa após a morte. Ele estava falando de um estado de consciência acessível aqui e agora. O reino interior é aquela dimensão do seu ser, onde você experimenta a unidade com o divino, onde você reconhece sua natureza eterna, onde você tem acesso à sabedoria, ao amor e ao poder criativo que são sua herança espiritual natural. Este reino não está no céu como um lugar físico. Está em uma dimensão de consciência que transcende as limitações do pensamento comum. E a entrada neste reino não se compra com boas obras, nem se conquista pela obediência a autoridades. Ela se alcança através do conhecimento direto de quem você realmente é. Os textos censurados explicam que cada pessoa nasce com este reino totalmente acessível, mas gradualmente o esquece à medida que se identifica com as experiências do mundo externo. O processo espiritual não consiste em criar algo novo, mas sim em lembrar o que sempre esteve lá. Você percebe a diferença revolucionária entre este ensinamento e o que lhe foi ensinado na igreja? Em vez de buscar a salvação em rituais externos, o verdadeiro ensinamento convida você a descobrir a salvação em conexão com a sua própria essência divina. Em vez de depender de sacerdotes para o seu relacionamento com Deus, ela ensina que você mesmo pode ser o templo onde o divino se manifesta. Em vez de esperar pela vida eterna após a morte, ela mostra que você pode experimentar a eternidade aqui e agora, através da expansão da sua consciência. Esta é a verdade que está esperando por você há 1700 anos. Este é o ensinamento que tentaram enterrar para sempre. Esta é a revelação que pode libertar a humanidade de séculos de dependência espiritual. O Cristo interior não é uma crença que você adota. É uma realidade que você descobre. Não é uma teoria que você estuda. É uma experiência que você vive. Não é algo que você busca fora. É algo que você reconhece interiormente. E quando você reconhece isso, quando permite que a consciência crística seja ativada dentro de você, sua vida muda completamente. Não porque você recebe bênçãos externas, mas porque você começa a viver a partir da sua verdadeira natureza divina.
Antes de continuar revelando essas verdades que permaneceram ocultas por séculos, preciso fazer uma pausa para me conectar com você e com essa incrível comunidade de buscadores da verdade que está se formando aqui. Quero saber algo bem específico. De que país ou cidade você está assistindo a este vídeo agora? Escreva sua localização nos comentários abaixo, porque quero saber até onde essa revelação vai. O que está acontecendo é extraordinário. Nos últimos meses, recebi comentários de pessoas da Espanha, México, Colômbia, Argentina, Chile, Peru, Venezuela, Equador, Guatemala, Costa Rica, República Dominicana e de muitos outros países. Algo poderoso está acontecendo globalmente. É como se o momento perfeito da história tivesse chegado para que essas verdades viessem à tona. Como se a consciência coletiva da humanidade estivesse finalmente pronta para receber informações que por 1700 anos foram consideradas perigosas demais. Você percebe o que isso significa? Significa que você não está sozinho nessa busca. Significa que existem milhares, talvez milhões de pessoas ao redor do mundo vivenciando o mesmo despertar espiritual que você. De Madrid, Ana me escreveu: "Finalmente entendo por que sempre senti que faltava algo na minha fé." Da cidade do México, Carlos comentou: "Essas revelações curaram feridas espirituais que eu carregava desde a infância." De Buenos Aires, Maria compartilhou: "Agora entendo por que minha intuição sempre me disse que havia mais verdade para descobrir. Cada comentário que leio confirma algo incrível. Essa informação não está chegando à sua vida por acaso. Ela está chegando porque sua alma estava pronta para recebê-la. Ela está chegando porque você faz parte de uma geração que não se contenta mais com meias verdades. Mas há algo mais que quero que você saiba. Ao escrever sua localização nos comentários, você não está apenas me ajudando a entender o alcance global deste despertar. Você está enviando um sinal ao universo de que está pronto para a verdade completa. Você está declarando que faz parte desta comunidade de almas corajosas, que decidiram questionar tudo o que lhes foi ensinado. É fascinante ver como pessoas de culturas tão diferentes, de países tão diversos, de origens tão variadas, ressoam com as mesmas verdades. Isso me diz que esses ensinamentos censurados não pertencem a uma religião específica ou a uma cultura específica. Pertencem à humanidade. São verdades universais sobre a natureza espiritual dos seres humanos que transcendem fronteiras, línguas e tradições. São revelações sobre o seu potencial divino, tão relevantes na Espanha quanto no México, tão poderosas na Argentina quanto na Colômbia. E isso faz todo o sentido, porque o que o Concílio de Nicéia censurou não foram apenas os ensinamentos cristãos. Eram verdades espirituais que encontramos em todas as tradições místicas do mundo. O reconhecimento da divindade interior existe no hinduísmo, no budismo, no sufismo, na cabala e nas tradições indígenas. O que eles fizeram em Nicéia foi separar o cristianismo dessa sabedoria universal, transformando-a em uma religião de controle em vez de uma tradição de libertação espiritual. Mas agora, neste momento histórico, essas verdades estão retornando e estão alcançando pessoas como você em todos os cantos do mundo. Então, escreva sua localização. Diga-me de onde você está assistindo, porque eu quero que esta comunidade saiba que somos uma família espiritual global. Quero que você saiba que o seu despertar está conectado ao despertar de milhões de pessoas em todo o planeta. Ao ver comentários de outros países, de outras cidades, você sentirá algo lindo, a confirmação de que a verdade não conhece fronteiras. Você experimentará aquela conexão profunda que nós, buscadores sinceros, sentimos, independentemente de onde nascemos. E talvez, apenas talvez, você entenda que sua busca espiritual pessoal é parte de algo muito maior, um despertar coletivo da humanidade para sua verdadeira natureza divina. Então, não escreva apenas sua localização. Escreva também uma palavra que descreva o que você está sentindo agora, porque eu quero saber não apenas onde você está geograficamente, mas também onde você está espiritualmente nesta jornada de descoberta. Agora,
Vamos continuar com as revelações que transformarão completamente sua compreensão do que significa ser um ser espiritual neste mundo. Agora, chegamos ao momento da verdade. O momento em que você precisa tomar uma decisão que mudará o curso da sua vida espiritual para sempre. Porque depois de tudo o que você ouviu, depois de todas as revelações que acabou de receber, você não pode mais fingir que não sabia. Você não pode mais viver na confortável ignorância das meias-verdades. Você não pode mais se contentar com uma espiritualidade que o mantém pequeno, dependente e desconectado do seu próprio poder divino. A pergunta que você precisa se fazer agora é: você vai continuar aceitando a versão oficial da sua fé, sabendo que ela foi criada para te controlar? Ou você terá a coragem de explorar as verdades que foram censuradas especificamente porque elas te fortalecem? Porque entenda isto: não estou aqui para destruir a sua fé. Estou aqui para libertá-la. Não estou aqui para afastá-lo de Deus. Estou aqui para lhe mostrar que Deus nunca esteve tão longe quanto você foi levado a acreditar. A religião institucional fez com que você tivesse medo de questionar, medo de explorar, medo de confiar na sua própria experiência espiritual. Disseram-lhe que fazer perguntas era perigoso, que olhar além da doutrina oficial era pecaminoso, que sua intuição espiritual não era confiável. Mas a verdade o libertará. A verdade restaurará o poder espiritual que sempre foi seu. A verdade o reconectará com aquela natureza divina que você nunca perdeu, apenas esqueceu. Por 1700 anos, você foi ensinado que há um pecador que precisa de salvação externa. Mas os textos censurados dizem algo completamente diferente. Eles dizem que você é um ser divino que temporariamente se esqueceu de sua verdadeira natureza. Durante séculos disseram-lhe que Deus está no céu, distante, inacessível, disponível apenas por meio de intermediários. Mas os ensinamentos originais de Jesus dizem que o reino dos céus está dentro de você, acessível aqui e agora por meio da conexão com sua consciência interior. Por gerações, você foi ensinado que precisa de instituições religiosas para sua salvação. Mas os evangelhos proibidos ensinam que a salvação é o reconhecimento de quem você realmente é como ser espiritual. Qual versão ressoa mais profundamente na sua alma? Qual versão parece mais verdadeira quando você a ouve com o coração aberto? Porque há algo que sua alma sabe e que sua mente pode estar resistindo. Sua alma reconhece essas verdades porque sempre as conheceu. Seu espírito ressoa com esses ensinamentos porque eles são um lembrete do que você nunca deveria ter esquecido. Essa sensação de reconhecimento que você sente não é coincidência. É a sua verdadeira natureza espiritual respondendo a informações que ressoam com sua essência original. Mas acordar não é confortável. Exige coragem. Exige estar disposto a questionar crenças que o acompanham há anos. Exige estar disposto a decepcionar pessoas que preferem que você continue dormindo. Exige estar disposto a trilhar um caminho que poucos estão dispostos a explorar. Despertar espiritual significa reconhecer que você tem vivido abaixo do seu verdadeiro potencial divino. Significa entender que você tem procurado nos lugares errados o que sempre esteve dentro de você. Significa aceitar que muito do que você pensava saber sobre espiritualidade precisa ser reavaliado. E isso pode ser assustador, pode ser avassalador, pode fazer você sentir que está perdendo algo importante. Mas deixe-me dizer o que você realmente vai perder. Você vai perder as limitações que nunca foram reais. Você vai perder a sensação de separação do divino que nunca foi verdadeira. Você vai perder a dependência espiritual que nunca foi necessária. E o que você ganhará é infinitamente mais valioso. Você terá acesso ao seu verdadeiro poder espiritual. Você ganhará a capacidade de ter experiências diretas com o sagrado. Você ganhará confiança na sua própria sabedoria interior. Você descobrirá que o reino nunca esteve dentro dos muros de um templo. Ele sempre esteve dentro de você, esperando que você tivesse a coragem de reconhecê-lo. Você entenderá que não precisa de ninguém para interpretar o divino para você, pois tem acesso direto à fonte de toda a sabedoria.
você experimentará que não é um ser humano necessitado de salvação, mas um ser espiritual vivendo uma experiência humana temporária. O Cristo dentro de você não é uma metáfora. É uma realidade que você pode ativar, desenvolver e expressar em sua vida diária. É uma consciência que pode transformar completamente sua experiência da realidade. Mas ninguém pode despertar por você. Ninguém pode tomar essa decisão por você. É algo que sua alma precisa escolher conscientemente. Você vai continuar esperando que instituições externas lhe deem permissão para se conectar com a sua própria divindade? Ou vai reconhecer que tal permissão nunca foi necessária porque é seu direito espiritual natural? Você vai continuar vivendo como se fosse pequeno e indigno? Ou vai começar a viver a partir do reconhecimento da magnificência espiritual que você realmente é? Você vai continuar buscando Deus em lugares externos? Ou vai começar a cultivar o relacionamento mais importante da sua vida, o relacionamento com a presença divina que vive no seu próprio coração? Estas não são perguntas teóricas, são convites práticos para uma maneira completamente nova de viver sua espiritualidade. Porque chegou a hora em que a humanidade está pronta para resgatar as verdades que lhe foram roubadas. A hora em que você pode deixar de ser vítima da manipulação histórica e se tornar o mestre do seu próprio destino espiritual. Os textos proibidos foram encontrados. As evidências históricas foram reveladas. As ferramentas para o despertar estão disponíveis. A única coisa que falta é a sua decisão consciente de usá-las. Você está pronto para parar de viver a versão mutilada da sua espiritualidade e começar a explorar seu verdadeiro potencial divino? Você está pronto para descobrir por si mesmo o que Jesus realmente ensinou sobre o poder espiritual que vive dentro de cada ser humano? Você está pronto para se tornar o que sempre foi destinado a ser, um ser consciente de sua própria natureza divina? A resposta que você der a essas perguntas determinará não apenas seu futuro espiritual, mas sua experiência de vida completa. Porque quando o Cristo interior desperta, tudo muda, tudo se transforma, tudo se torna possível. Se você chegou até aqui no vídeo, se permaneceu aqui durante todos esses minutos de revelações profundas, é porque sua alma reconhece a verdade quando a ouve. É porque algo dentro de você anseia por autenticidade espiritual. É porque você faz parte daquela nova geração de buscadores que não se contentam mais com respostas superficiais. E quero que você saiba de uma coisa. O fato de você estar aqui não é coincidência. O fato de este vídeo ter entrado em sua vida neste momento específico não é acidente. Existem forças espirituais maiores orquestrando este despertar coletivo da humanidade. Nos últimos minutos, você recebeu informações que estavam ocultas há 1700 anos. Você aprendeu textos que foram proibidos por interesses políticos. Você descobriu verdades sobre sua própria natureza divina que lhe foram ocultadas desde o nascimento. Mas informação por si só não basta. Conhecimento sem aplicação não transforma nada. O que realmente importa é o que você fará com essas revelações agora. Você vai permitir que essa informação permaneça apenas na sua mente como algo interessante que você ouviu? Ou vai permitir que essas verdades penetrem no seu coração e transformem completamente o seu relacionamento consigo mesmo e com o divino? Porque entenda isto, você não veio aqui para permanecer a mesma pessoa que era no início do vídeo. Você veio aqui para se lembrar de quem você realmente é como ser espiritual. Você veio aqui para resgatar o poder que sempre foi seu. O Cristo interior que vive dentro de você está esperando que você o reconheça. O reino dos céus que existe dentro da sua consciência está esperando que você o explore. A centelha da divindade que você é está esperando que você a deixe brilhar. Mas isso é só o começo. O que você ouviu hoje é apenas a primeira camada de um mistério espiritual muito mais profundo. Há ensinamentos práticos para despertar a sua consciência crística. Há técnicas específicas para acessar o reino interior. Há métodos antigos para desenvolver o seu potencial espiritual que foram mantidos em segredo por séculos. E tudo isso espera por você nos próximos vídeos deste canal.
Mas, primeiro, preciso saber se você está realmente comprometido com essa busca pela verdade. Preciso saber se você não permitirá que essas revelações se percam no barulho da vida cotidiana. É por isso que preciso que você faça algo agora mesmo. Preciso que clique no botão de inscrição aqui embaixo e ative o sininho de notificação. Não só porque quero que você veja mais vídeos, mas porque quero garantir que cada nova revelação chegue diretamente até você. Ao se inscrever, você se tornará parte de uma comunidade secreta de almas despertas que juntas resgatam verdades censuradas. Você receberá cada nova peça do quebra-cabeça espiritual que estamos reconstruindo. Você fará parte de um movimento de despertar que está mudando a consciência do planeta. Porque não se trata apenas de vídeos do YouTube. Trata-se de resgatar sua herança espiritual. Trata-se de se reconectar com sua verdadeira natureza divina. Trata-se de libertação de séculos de manipulação espiritual. E agora mesmo, preciso que você escolha o próximo passo nesta jornada de descoberta. O próximo vídeo que você precisa assistir está aparecendo na sua tela. É onde vou revelar exatamente como começar a despertar o Cristo interior que vive dentro de você. Você aprenderá as técnicas práticas preservadas nos textos proibidos. Você descobrirá como acessar aquela dimensão de consciência que eles chamavam de Reino dos Céus. Não espere, não adie. Sua alma o trouxe aqui por um motivo. Seu espírito está pronto para o próximo nível de revelação. Clique neste vídeo agora mesmo. Porque cada momento que você espera é mais um momento em que você permanece desconectado do seu verdadeiro poder espiritual. E ao clicar, quero que se lembre de algo muito importante. Tudo o que você ouviu hoje não é teoria abstrata. São verdades práticas que podem transformar completamente a sua vida quando você as aplica. O reino dos céus está verdadeiramente dentro de você. O Cristo interior vive verdadeiramente em sua consciência. Sua natureza divina existe de fato e está esperando para ser reconhecida. Então, assista ao próximo vídeo. Continue esta jornada extraordinária de redescoberta espiritual e prepare-se para vivenciar transformações que vão muito além do que você imaginava ser possível. Porque cada revelação o aproxima um passo da luz. Cada verdade recuperada lhe devolve um fragmento do seu poder original. Cada despertar da consciência o reconecta com a magnificência espiritual que você sempre foi. O momento chegou. Sua alma está pronta. A verdade espera por você. Clique agora e vamos continuar juntos esta jornada rumo à completa liberdade espiritual. Obrigado por assistir ao vídeo até o final. Nos vemos no próximo vídeo.